E aí, será que a inteligência artificial vai realmente pegar nosso trabalho? E você, já utiliza a inteligência artificial no seu trabalho? Não? Então toma cuidado, você pode estar com os dias contados e eu vou explicar por quê. E eu lembro muito bem quando disponibilizaram o ChatGPT para o usuário final e veio aquela bomba assim, ó. Falando, todo mundo ia perder o emprego, todo mundo ia ser substituído por uma inteligência artificial. Eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos e pensei assim, puxa vida, ferrou, cheguei aqui, já vou ter que voltar para o Brasil, né? Mas aí o tempo foi passando, a poeira foi baixando, eu fui olhando em volta ali, falei, ué, cadê a inteligência artificial que ia demitir todos os analistas de dados? Até agora nada, mas qual será o impacto da inteligência artificial no futuro do analista de dados? Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. E eu sempre quis falar vinheta, agora estamos ficando chique aqui, viu, rapaziada? E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou instrutor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado. Como eu estava falando, eu lembro muito bem quando lançaram o ChatGPT lá em novembro e aí parece que jogou uma bomba assim, ó. Mas foi uma bomba de pânico em todo mundo que trabalhava com tecnologia. Então, todo mundo que digitava alguma coisa já estava imaginando um robozinho no seu lugar ali. E realmente aconteceu isso para algumas posições. Nós temos visto notícias aí na internet sobre o caso. Mas a coisa não funciona bem da forma que as pessoas explicam. E o que eu realmente vi foi muita gente se aproveitando da inteligência artificial para ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, o pessoal do marketing digital começou a criar diversos produtos baseados em inteligência artificial, falando que você conseguia criar um produto, criar um script de texto, um script de vídeo para vender mais, que vendia com inteligência artificial. Meu, o pessoal deitou e rolou. Todo mundo aproveitou um monte sobre a questão de inteligência artificial. Teve até um maluco lá que criou um livro inteiro contando uma história infantil, criou uma capa com inteligência artificial também, colocou na Amazon, vendeu e ficou rico, vendendo um livro produzido com inteligência artificial. E mais um monte de notícias desse tipo que supostamente a inteligência artificial substituiria todas as funções tecnológicas e outras não tecnológicas também, como escritores, advogados, redatores, dubladores e por aí vai. Mas pessoal, para pensar, que tipo de notícia dá mais audiência? Que tipo de notícia dá mais retenção de público? Que tipo de notícia dá mais engajamento com a audiência, pessoal? É notícia ruim, é notícia que dá medo, é notícia que bota o terror em você mesmo e te deixa preocupado, te faz pesquisar mais, te faz estudar mais sobre o assunto. E claro, até por uma questão de sobrevivência, você vai precisar pesquisar mais sobre o assunto. Então, quando eu comecei a ouvir sobre inteligência artificial, mesmo trabalhando com análise de dados aí, há muito tempo, uma área que só vem crescendo, só vem melhorando, é quando você ouve isso, eu fui impactado também. Eu também fiquei com medo, assim como a maioria das pessoas. E aí, claro, eu fui pesquisar e eu fui uma dessas pessoas que deu engajamento, retenção, e fiquei discutindo o assunto com outros profissionais de mercado que estavam na mesma, né? E aí, será que vai? Será que não vai? Quais são os prós? Quais são os contras? E aí, conforme a poeira foi baixando, você vai entendendo quais são as intenções. Você fala assim, meu, será que não tem nenhuma intenção direta por trás de tanta notícia ruim assim? E eu estava assistindo um canal que eu gosto muito de acompanhar e o apresentador tocou o terror. Falou que todas as equipes seriam reduzidas, porque hoje em dia você não precisa mais digitar código, que analista, cientista, engenheiros, programadores, todo mundo teria que repensar o seu trabalho, porque ele mesmo só programa 20% do dia dele, e que se você não aprendesse a se adaptar aí a esse novo mercado, você perderia o emprego. E aí um aluno enviou para mim esse vídeo, eu falei, eu já assisti esse vídeo também. E aí eu falei assim pro aluno, meu, mas pensa comigo, por que que ele falou isso? Pensa que ele tem um curso que vende exatamente a profissão que ele fala que vai diminuir. Você não acha que tem nenhuma intenção por trás disso? E aí, na outra semana, esse mesmo influenciador aí desse canal publicou um outro vídeo
totalmente diferente. E basicamente o que ele mostrava é que ele tinha a solução e ele sabia ensinar como você ser esse profissional aí adaptado, esse profissional qualificado. Então, basicamente o que essa pessoa fez, ele primeiro jogou uma bomba aí, criou um problema, criou um medo em você aí, e depois ele falou assim, ó, calma, relaxa, eu tenho a solução aí. E aí quando eu mandei esse vídeo pro meu aluno, ele falou assim, nossa, Bruce, bem que você falou mesmo. Eu falei, pois é, cara. Então o que eu queria dizer para você é que tudo é intencional. Tudo tem um porquê. Inclusive, esse vídeo é intencional, com certeza. Sempre tem uma intenção por trás disso. E aí o que você precisa fazer é analisar o contexto ali de uma forma ali imediata, ali, né? O que está envolvendo aquele assunto e analisar o ambiente todo, né? E aí como que você consegue analisar o ambiente todo? Aí vendo outros criadores. Então você pode ouvir minha opinião aqui, mas aí se você duvidar de algo, você vai lá e ouve a opinião de outras pessoas e você cruza as informações e você vê o que realmente é relevante, o que faz sentido para você e o que faz sentido aí para o criador de conteúdo, entendeu? E aí quando você começa a entender que existe uma intenção aí muito favorável ao criador de conteúdo, você começa a entender por que daquela notícia, por que aquela razão dele fazer aquelas publicações, que no fundo aquela notícia contribui aí de alguma forma para ele. E o que eu quero dizer é que não só esse influenciador, mas toda a mídia e todas essas notícias são totalmente intencionais por dois motivos, claro, segundo a minha opinião. O primeiro é para dar engajamento dá view dá dinheiro de publicidade, e o outro é quando te vendem um problema e logo na sequência já vendem uma solução para você. Então você precisa entender esse contexto aí, tá bom? Entendeu esse contexto? Você vai ficar um pouco mais pé no chão, mas eu vou ser bem sincero que quando eu leio as notícias, eu desconfio também, isso me abala também, mas o que eu faço é ir pesquisar. Eu não acredito apenas em uma pessoa falando algo. Quando eu ouço algo do tipo, eu sempre suspeito primeiro antes de acreditar. E isso é você ter um pensamento crítico. É quando você ouve um dado, você ouve uma informação, você fala assim, tá, mas qual que é a fonte? Por quê? Como? Quando? E por aí vai. Você começa a questionar, até chegar aí na causa raiz. E geralmente a causa raiz está relacionada aí a uma intenção, beleza? Gente, não é de hoje que o nosso trabalho está sendo automatizado por máquinas ou equipamento. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de indústria 4.0, que é basicamente aí você automatizar ao máximo a sua operação e você conseguir controlar cada etapa do processo. E controlando esse processo, basicamente você consegue ver ali onde estão seus gaps, onde estão seus gargalos ali, né? Só que isso, pessoal, não é novidade. Eu vejo sensores em fábricas desde quando eu comecei a trabalhar. Lá em 2004, tinha uns equipamentos lá de esteira e tinha um sensor. Quando o produto chegava ali na esteira, o sensor parava a esteira para você fazer a operação. Você fazia a operação, dava um start ali e ele continuava. Ou então soldadores sendo substituídos por robôs que conseguem soldar com mais precisão. Robôs substituindo pessoas em processos de pintura e fabricação no geral. E o pessoal tem alarmado muito isso. Mas pessoal, isso é coisas que eu vejo desde 2010, por exemplo. Robôs substituindo pessoas. Inclusive a gente tem sido substituído por máquinas há muito mais tempo. Quem não lembra aqui quando você chegava em um estacionamento ali de um shopping e tinha uma pessoa que pegava e entregava um cartãozinho para você e depois tinha uma pessoa que recebia o pagamento disso e você ia lá e entregava o ticket ali na hora de sair. Isso era muito comum. E depois que aconteceu, essas pessoas foram substituídas por uma cancela automática. Então você chega ali no shopping, você aperta o botão ali do estacionamento, pega ali o seu cartão e depois paga ali sem interação nenhuma com as pessoas. E tem mais, eu sou da época que se discutia a substituição das pessoas por colheitadeiras de cana. Então tinha aquelas pessoas lá que pegavam o ônibus, iam lá para a região ali de Piracicaba, ali no interior de São Paulo, ficar colhendo cana com facão ali, né? Então primeiro eles tacavam fogo ali na plantação, depois eles passavam cortando ali, empilhando. E essas pessoas eram conhecidas ali como boia frias, né? Porque elas levavam a marmita ali para o trabalho e na hora do almoço a marmita estava fria, comia fria, era boia fria.
E eu me lembro muito de todas essas discussões acontecendo ali conforme eu fui crescendo, né? Eu já tenho quase 40 anos e eu passei por várias automatizações, principalmente a partir dos anos 2000 ali, né? E olhando por esse lado, o que eu tenho visto desde então, ali, desde os anos 2000, foi sempre máquinas, equipamentos automatizando e substituindo pessoas ali principalmente. Mas você fala assim, pô, mas o que aconteceu com essas pessoas? Elas estão passando fome agora? O que aconteceu com os cortadores de cana, com o pessoal que trabalhava nas cancelas, com aquelas pessoas que descarregavam cargas manualmente nos portos que foram substituídas por esteira? Será que realmente nós estamos perdendo aí para a evolução aí dos equipamentos, da tecnologia? Ou nós estamos se adaptando também? Né? Porque se fosse assim, será que as pessoas realmente morreram porque não tinham mais o trabalho de cortar cana, não tinham mais o trabalho ali de entregar cartão na cancela, ou elas se adaptaram e foram para outros trabalhos também? E você já pensou por que acontecem essas alterações aí de pessoas por tecnologia? Bom, eu lembro que um professor meu, ele era consultor e ele fazia consultorias para implementar cancelas em shoppings. E só, sei lá, mais de 10 anos atrás, mas um profissional custava por ano 18 mil para ficar entregando cartão. Isso com férias, 13º, afastamento, que tinha que colocar outra pessoa ali, mesmo que a pessoa fosse ali pro INSS, por exemplo. Então existia um custo médio ali de um profissional. E uma cancela, mesmo pagando pessoas para fazer manutenção, troca de equipamento, peça e por aí vai, custava 9 mil. E além do custo ser a metade, o problema que uma cancela automática causava era muito menor do que o problema que uma pessoa podia causar. Então, basicamente, pessoal, o que essas pessoas estavam tentando fazer não era apenas reduzir o custo de operação deles, mas era resolver problemas que eles tinham. E, infelizmente, nós sabemos que pessoas causam problemas, mas nós também trazemos solução, né, gente? Então, principalmente por causa de problemas que essas pessoas tinham na operação deles, eles acabavam optando por substituir uma pessoa aí por um equipamento, porque além do custo, ainda você tinha menos problemas. Mas, gente, isso não acontece apenas com pessoas operacionais. Recentemente, muitas pessoas aí das Big Techs aqui dos Estados Unidos foram demitidas e isso gerou muita notícia também. Pensa em um programador, por exemplo, e uma Big Tech. Você já viu o vídeo de como é o dia a dia deles? É claro que não é todo mundo assim, né? Quando você vê os vídeos, é só rolê gastronômico. O pessoal chega 10 horas na empresa, vai comer, participa de uma reunião, vai comer lá com um chefe gourmet lá no Facebook, por exemplo. Volta do almoço, massagem. Depois da massagem, vai comer. Vai para uma reuniãozinha, daqui a pouco, hora do lanche de novo. E quando viu, já são 4 horas da tarde e a pessoa está indo embora depois de um dia sobrecarregado de trabalho. E aí quando você vai ver o trabalho da pessoa, é basicamente digitar o dia todo. Aí você fala assim, tem uma pessoa que me custa caro, não rende muito e basicamente o que ela faz é digitar o dia todo. E aí se eu consigo implementar um modelo que consegue substituir essa digitação da pessoa, basicamente eu consigo resolver problemas e eliminar custo. E é esse o ponto que eu queria chegar, porque basicamente se você está apenas digitando, apenas olhando uma lista do que você tem que fazer, executar, e o que você faz poderia ser um algoritmo, ou seja, uma sequência de instruções aí que um computador conseguiria fazer, por exemplo, eu sinto muito, você realmente pode ser substituído. E eu diria que isso vai acontecer, sinceramente. Mas se você, ao invés de ser um digitador ou um fazedor de relatório, alguém que lê um checklist para saber o que tem que fazer, você se tornar uma pessoa que cria e resolve problemas, aí sim você estará no grupo de pessoas que a IA não consegue substituir. Mas é claro que quando você está começando, você tem que ter conhecimento técnico mesmo. Você não vai entender de negócios quando você começa a trabalhar. Porque basicamente você vai aprender sobre Excel, SQL, Power BI e quando for um pouco mais sênior ali um Python. E você não vai saber como funciona uma operação de uma empresa. E aí quando você entra na empresa, alguém vai dar a instrução e basicamente você vai seguir, fazer um checklist ali. E quanto mais você for aprendendo ali no desenvolvimento, mais você vai conhecer sobre negócios. E quanto mais você conhecer sobre negócios, a operação ali, a estratégia da empresa, mais você vai contribuir com a sua análise
para agregar valor à empresa. Você vai conseguir utilizar a análise de dados, por exemplo, para identificar ali oportunidades de eficiência ou redução de custo, igual essas pessoas que foram substituídas, e aí agregar valor para a empresa com o seu conhecimento. E isso a inteligência artificial não vai conseguir substituir você. E aí, para embasar o que eu estou falando, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo 3 podcasts para você assistir com o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro aqui, muito importante, inclusive aqui nos Estados Unidos e mundialmente. O Carlos Mello com o Serjão Foguetes e um vídeo do Fábio Akita também falando sobre inteligência artificial. Recomendo você assistir os 3 e tirar suas próprias conclusões. E, gente, como que eu utilizo e como que o analista de dados deve utilizar a inteligência artificial ao seu favor? Bom, hoje em dia eu também escrevo códigos a menor parte do meu tempo. A maior parte do meu tempo eu gasto analisando informações e buscando insights que agregam valor ali para o meu cliente final ali, que são as pessoas que eu atendo no meu dia a dia, que são ali diretores, gerentes, vice-presidentes e por aí vai. E um exemplo disso é um projeto de otimização de rotas que eu fiz em 2023 utilizando Python, mas escrever o código foi a menor parte do projeto. Eu precisei entender como funcionava o fluxo, levantei quanto isso custaria, quais seriam as possibilidades de saving para a empresa. Depois eu desenvolvi a primeira versão e na hora de digitar, quando eu tinha alguma dúvida ou que eu achava que ia demorar muito para escrever aquele código, eu colocava no ChatGPT e ele escrevia para mim o código e, claro, eu validava. Mas nem sempre o ChatGPT ele traz a melhor solução. E é aí que o seu conhecimento técnico tem que entrar em ação ali e corrigir ali até o que o ChatGPT fez. E quando eu fui apresentar esse projeto, eu criei uma baita apresentação, mostrando os módulos, mostrando o que eu utilizei, coloquei até foto do meu código lá. E aí tinha uma coach de apresentação lá na empresa e ela falou assim, não, Bruce, tira tudo isso, foca no problema, passa rapidamente pela solução e mostra os resultados, o impacto que essa solução traz. E ali realmente eu vi que fazia muito sentido, né? E como eu resolvi o problema não era tão importante. Se ninguém perguntou se eu utilizei Python, Power BI, Excel, ChatGPT. Eles perguntaram se era escalável para o resto do país, para que eles pudessem implementar a solução no resto do país também. E também perguntaram aí o quanto custaria implementar no resto do país e o quanto no geral era a estimativa de economia para a operação. Então, basicamente, pessoal, eu usei o ChatGPT para ser mais produtivo. Onde eu via que ia gastar mais tempo ali digitando, eu utilizei o ChatGPT e ele me ajudou para que eu não ficasse gastando o meu tempo onde menos importava. E eu gastei a maior parte do meu tempo analisando e fazendo toda a arquitetura do projeto e validando as informações, resolvendo um problema real. E é esse o ponto, pessoal. Você precisa ser capacitado tecnicamente, mas você precisa utilizar ferramentas aí, principalmente de inteligência artificial como o ChatGPT, para ganhar produtividade e usar cada vez mais o seu tempo pensando e não digitando. Beleza? Essas foram as minhas considerações. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou. Também não deixa de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Beleza? O meu muito obrigado. Até a próxima. Valeu!